Mais um mestrão na área, Renzo Gracie, recebe a faixa coral de Rickson Gracie. Então fique comigo para saber mais sobre isso. Nessa quarta-feira, dia 18 de janeiro, o Renzo Gracie postou em suas redes sociais a cerimônia dele recebendo a faixa coral em Abu Dhabi e comentou assim: "Seja grande o suficiente para se sentir insatisfeito, nobre o suficiente para sentir raiva, forte o suficiente para sentir medo e feliz o suficiente para sentir frustrações." Carlos Gracie. O Renzo Gracie é bicampeão do ADCC 1998 e nos anos 2000. Foi introduzido no Hall da Fama do ADCC em setembro de 2022, já lutou no UFC e é um astro do Pride. O Renzo é uma das pessoas mais alta astral que eu já conheci e também possui uma das maiores academias que eu já visitei. São 3 andares de tatame. É muito grande. E lá ele tem a sua história todinha nas paredes. Tem vídeo aqui no canal mostrando toda a academia. Vou deixar no final como sugestão pra você. Mas agora eu te pergunto, você sabe como é que funciona a graduação para receber a faixa coral? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo explicando como isso funciona porque a Ivone Duarte, a primeira mulher faixa preta, recebeu a faixa coral. Então eu vou chamar a Rafa do passado para te explicar isso melhor. Você sabe como funciona a graduação do alto escalão do jiu-jitsu? A IBJJF estabelece tempos mínimos de permanência em cada faixa. Só que, da faixa branca até a preta, mesmo que você alcance esse tempo, não quer dizer que você vai ser graduado. O seu professor que vai dizer se você está apto ou não para ser graduado, de acordo com alguns critérios que ele possa adotar, como por exemplo, comprometimento, assiduidade, nível técnico, exame de graduação, enfim. Ele vai adotar algum critério ou alguns critérios de avaliação. Já quando você consegue alcançar a tão sonhada faixa preta, aí sim é seguida a ordem de graduação de acordo com o tempo, sem depender de critérios do seu professor. Ah, Rafa, então é mais de boa, né? Não, galera, não. Se liga aqui como é que funciona. Quando você chega na faixa preta para você pegar o seu primeiro grau, o seu segundo grau e o seu terceiro grau, você precisa permanecer 3 anos em cada uma. A partir daí, o quarto, o quinto e o último grau da faixa preta, que é o 6º grau, você precisa permanecer 5 anos em cada uma. E após completar o 6º grau na faixa preta, você vai aguardar um período de 7 anos para finalmente ser graduado à faixa coral ou faixa vermelha e preta. Então, quando você pega a sua faixa preta até você ser graduado para a próxima faixa, que é a faixa coral, são 31 anos. Galera, é tempo, é história, é vivência. Então, galera, resumindo, de acordo com a Flow, a faixa coral é uma faixa preta de 7º grau, concedida àqueles que são faixas pretas ativas há mais de 30 anos. A IBJJF exige um mínimo de 7 anos de treinamento e ensino no nível da faixa preta e vermelha antes de progredir para a próxima classificação. Meus parabéns, mestrão Renzo Gracie. Vou deixar rolando aqui para vocês um pouco da cerimônia que ele possui em suas redes sociais. Agora eu te pergunto, será que rolou fachada? Renzo Gracie nasceu em 11 de março de 1967 no Rio de Janeiro, Brasil. Ele é neto do fundador do Gracie Jiu-Jitsu, Carlos Gracie, e o filho do faixa preta nono dan de Jiu-Jitsu, Robson Gracie, irmão de Ralph e Ryan Gracie. Como a maioria dos homens da família Gracie, Renzo começou a treinar Jiu-Jitsu ainda criança. Ele teve instrutor formal de muitos dos patriarcas Gracie, mas uma de suas maiores influências foram os lendários Rolls Gracie e Carlos Gracie Jr., o homem que mais tarde lhe concedeu a faixa preta. O nome Renzo Gracie também é sinônimo de vale tudo, o famoso estilo de luta no holds barred no Brasil que originou o Mixed Martial Arts MMA de hoje. A primeira luta oficial de Renzo Gracie foi aos 25 anos, no desafio Gracie Vale Tudo, onde finalizou o adversário Luiz Augusto Alvareda no Mata-Leão. Renzo seguiu sua carreira de lutador mudando-se para os Estados Unidos para competir, onde o esporte ganhava reconhecimento após o início do UFC. Ele também abriu sua própria academia em Nova York, uma academia que rapidamente se tornou referência na América e no mundo em jiu-jitsu de alta qualidade. Dessa mesma academia, Renzo Gracie forjou lutadores como Matt Serra, John Danaher, Ricardo Cachorrão, Shaw Williams, Jerry e muitos outros.
Após uma vitória vitoriosa sobre o famoso lutador russo Oleg, Renzo foi convidado para defender o sobrenome Gracie no Japão, desafio que Renzo agarrou com as duas mãos. Ele passou a lutar e ter sucesso no prestigiado Pride. Apesar de Renzo ter passado a maior parte de seus últimos anos como técnico em sua academia em Nova York, ele nunca se aposentou oficialmente das competições e em 2010 assinou contrato com o UFC aos 43 anos de idade, lutando contra Matt Hughes, um dos maiores campeões do UFC de todos os tempos, em sua primeira luta pela organização. Renzo foi eliminado e perdeu por nocaute técnico no terceiro round, apresentando muitos sinais de ferrugem no ringue devido ao longo período de inatividade.